E aí, meus amigos do 7º ano, olha eu aqui de novo, professor Lucas Carvalho, para mais uma aula de matemática. Vocês se lembram da aula passada sobre porcentagem? Nós vamos continuar neste assunto, onde agora, nesta aula, nós vamos fazer cálculos com porcentagem envolvendo acréscimos e descontos. Como é que eu posso fazer um acréscimo de um valor dado ou um desconto através de uma porcentagem? Então é isso que a gente vai ver hoje. Bora lá? Então a gente vai calcular o aumento, que é o acréscimo, e ou os descontos percentuais. E também determinar a taxa percentual de um acréscimo ou decréscimo, beleza? Então vamos lá. Vejam aí essa situação, ó. Veja a promoção em uma loja no dia da Black Friday. Tá aí a promoção, um computadorzinho dizendo o seguinte: 25% de desconto na compra de qualquer computador. Então, no final dessa aula, é para a gente saber resolver todas essas questões que vão aparecer agora. A primeira, qual é o valor do desconto em reais para um computador que custava R$ 2.400, dado o desconto de 25% aí dessa loja? Na letra B, qual é o valor do computador após o desconto? Na letra C, ao acabar a Black Friday, o dono da loja resolveu dar um acréscimo de 25% nos computadores com o intuito de voltar ao valor antes da promoção. Calcule e veja se o dono fez certo. Então ele vai o quê? Ele tinha dado um desconto para Black Friday de 25%. Depois ele botou um acréscimo de 25%. Será que vai voltar o valor que era antes? É isso que a gente vai ver. E na letra D, qual é a porcentagem aproximada que representa o valor do computador após o acréscimo em relação ao valor antes da promoção? Então aí na letra D ele quer saber a porcentagem do valor obtido após o acréscimo de 25% com o valor original, aquele valor que não sofreu nada de acréscimo nem de desconto, beleza? Aqueles 2.400 aí dados, tá bom? Então isso a gente vai ver nessa aula. Primeiramente a gente vai ver acréscimo, olha aí. Acréscimo dá a ideia de quê? Acrescentar, de somar, de adicionar. Então a dica quando a gente trabalha com acréscimo é a seguinte: podemos somar 100% ao valor do acréscimo em porcentagem para calcular o valor com acréscimo. Então, você pode fazer o seguinte: em vez de você calcular o percentual de acréscimo, o valor acrescido, quando ele dá lá em percentual, você pode logo somar com os 100%, se ele tiver dado em porcentagem, para depois calcular logo diretamente o valor dado com acréscimo. Olha aí, uma TV que custava R$ 1.200 sofreu um acréscimo de 10%. Qual o novo preço dessa TV? Então vamos fazer pela dica. Qual é a dica? Ele deu o valor do acréscimo em porcentagem, que é 10%. Então, se aumentou 10%, eu não vou aumentar 10 em 1.200. Porcentagem, eu só aumento em porcentagem. Então, eu vou pegar o valor original em porcentagem, que é os 100%, e somar com 10. Olha aí, porcentagem com acréscimo. 100 mais 10, 110%. E pronto, 110%, pessoal, é a porcentagem já com acréscimo. Então, se eu calcular 110% de 1.200, que é o valor, já vai me dar o valor com acréscimo. Olha aí como é que vai ficar. 110% de 1.200. Vamos lá lembrar, da aula passada. 110% é 110 sobre 100. O de é o vezes 1.200 é o 1.200, não mudou nada. Então eu posso tirar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. E basta multiplicar agora 11 vezes 12 e acrescentar o zero no final. Como é que eu multiplico um número por 11? Um número com 2 algarismos por 11. Olha aqui, ó. 12 vezes 11, basta pegar o 2 para o final, o 1 para o começo e somar os outros dois. 1 mais 2 dá quanto? 3. Então vai dar 132. Então aqui o valor acrescido de 10% será 132, lembre do zero no final, ó. Zero. Então R$ 1.320 é o valor da televisão após o acréscimo, ok? Então, a dica é o seguinte: você pode somar logo a porcentagem com os 100% e depois calcular diretamente no valor dado. Mas, professor, eu não gosto de fazer assim, eu não quero fazer assim, eu posso fazer de outra maneira? Pode. Basta você fazer o quê? Basta você calcular, por exemplo, a porcentagem do acréscimo antes e somar com o valor original. Por exemplo,
Quanto foi o acréscimo? 10%. Então, você poderia fazer o seguinte, 10% de 1.200. Então, aqui ia ficar quanto? 10 sobre 100 vezes 1.200. Cortando os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo, nós vamos ter quanto de acréscimo? 12 vezes 10 dá 120. Então, 120 reais. Esse 120 reais é o valor acrescido, tá bom? O valor em reais. Mas ele não quer saber isso na questão. Ele quer saber quanto é que vai custar a TV após esse acréscimo. Então, aí eu teria que no final pegar os 1.200, que é o valor original, mais o acréscimo, que é 120. Então, no total, nós vamos achar exatamente R$ 1.320, que é o novo preço da TV após o acréscimo. Então, aí é outra forma de você resolver. Na aula passada, eu também mostrei por regra de 3. Você também tem essa opção de fazer por regra de 3. Você que escolhe, tudo bem? Então, olha aí. O novo preço da TV após o acréscimo é de R$ 1.320, beleza? Olha a atividade 1, vou deixar com vocês. Vou apenas ler, explicar e vocês vão ter um tempinho para resolver essa atividade. Lá na questão 4 do livro de vocês, lá do 7º ano. Um produto que custava R$ 78,00 sofreu um acréscimo e passou a custar R$ 83,85. Eu vou deixar para você resolver a letra A, que é bem facinho. Eu vou dar um tempinho de 30 segundos para vocês, tá bom? Qual foi o valor do acréscimo em reais? Então, ó, tá muito fácil. Ele deu aí o valor que custava, que era R$ 78,00, e depois do acréscimo passou a custar R$ 83,85. Ele só quer saber isso, só o valor que foi acrescido em reais, tá bom? Então, 30 segundos para vocês. Deu tempo suficiente para fazer essa letra A, que ela é facinha demais. Então, qual foi o valor acrescido? Ora, professor, se foi somado para eu achar o 83,85 com algum valor, para eu achar esse valor, eu tenho que fazer a operação inversa, eu tenho que subtrair. Então, bastava fazer o quê? Pegar os R$ 83,85 e subtrair de R$ 78,00. Então, aqui, ó, 5 menos 0 é 5, 8 menos 0 é 8. Aqui eu tenho que pedir emprestado, né? Então aqui fica 7 e aqui 13. 13 tira 8, fica 5. Então foi acrescido quanto? R$ 5,00. O acréscimo em reais foi de R$ 5,85, beleza? Então esse aí foi o acréscimo em reais. Aí na letra B ele pergunta o seguinte: qual foi a taxa percentual desse acréscimo? Então agora ele quer calcular a porcentagem do acréscimo. Para eu fazer isso, eu tenho que lembrar também da aula passada. Quando eu quero calcular a porcentagem de alguma coisa, é só pegar a parte pelo todo. A parte que a gente quer calcular a porcentagem e dividir pelo todo, tá bom? Então, qual é a parte que foi acrescida? 5,85. Então, basta eu pegar 5,85 e dividir, fazer a razão centesimal, né, ou a razão, no caso aí, do total. O centésimo representa os 100%, que é quanto? 78. Pessoal, ó, se liguem, não é 83,85, é 78, tá bom? 83,85 é com o acréscimo. E ele quer saber a percentagem de acréscimo com relação ao anterior. Então, é R$ 78,00. Pronto. Como é que eu resolvo aí? Basta multiplicar por quanto? Por 100 para saber a porcentagem, né não? Então, multiplica por 100, vai ficar quanto? Quando eu multiplico por 100, duas casas para a direita, vai ficar 585, dividido por 78. Esses dois zeros após a vírgula não valem nada. Então, dividindo aqui, eu já acho o valor em porcentagem.
585 dividido por 78. Como é que fica? Quantos 78 cabem em 585? Bora ver. Vamos pegar aqui 78 e, por exemplo, multiplicar por 5, por exemplo. 5, vamos multiplicar por 5, né? 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 7, 35, com 4, 39. Será que cabe mais um 78? Bora ver. Vamos só somar aqui. 35 com 390 com 78, né? 8, 16 vai 1, 468. Se eu somar com 78, será que vai dar ou vai passar de 585? 16 vai 1, 14, vai 1, 5, 546. Agora sim, se eu somar mais um, passa, não passa não? Então foram quantos 78? 5, 6, 7. Então aqui fica 7, tá bom? 7 e 78 deu 546. Para 585 sobram quanto? 5, 8, tem que pedir emprestado. 15 menos 6 dá 9. 7 menos 4, 3, 390. Não dá para dividir 39 por 78, então a gente coloca uma vírgula e aqui coloca um zero. 390 por 78, já está feito aqui, pessoal, ó. 390, usou quanto em 78? 5, então 7,5 dá 390 para 390, zero. Então, R$ 5,85 representa quantos por cento de 78? Representa 7,5%. Então lembrem, aqui a contazinha estava difícil, né? Com o número decimal complicou. Mas você faz da mesma maneira com qualquer conta para calcular o percentual de acréscimo ou de desconto. Você coloca o acréscimo em cima e o valor original embaixo. Se você fizer isso, multiplicar por 100 e dividir a razão, você vai achar o total em porcentagem. Lembre que você pode fazer dividir antes e multiplicar por 100 depois também. Olha aí agora, desconto. Se acréscimo eu somava, desconto eu vou fazer o quê? Subtrair. É o mesmo esquema do acréscimo, só que agora eu vou, em vez de somar com os 100%, eu vou subtrair de 100%, sem menos o desconto. Então, olha aí. Exemplo 2. Um teatro realizou a seguinte promoção. Profissionais da saúde têm 25% de desconto em qualquer sessão. Quanto pagaria um profissional da saúde por uma sessão no valor de R$ 64? Então, você poderia fazer o quê? Se tem o desconto, desconto vai ser descontado dos 100%, que é o valor original. Quanto é que é o desconto? 25%. 100. Se eu tirar os 25, vou achar o valor percentual com o desconto, que é 75%. Então, agora basta você calcular diretamente no valor dado aí, que é R$ 64. Então, fica quanto? 75% de 64. 75%, 75 sobre 100, de é o vezes 64, é o 64. Então, aí vai ficar quanto? 75 vezes 64 dá 4.800. Vou fazer aqui embaixo, tá bom? 4.800, que ao dividir por 100, ó, eu posso tirar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo, ficando apenas o 48. Então, R$ 48,00 é o valor que qualquer profissional de saúde vai pagar com desconto de 25% no valor da sessão, que custa R$ 64,00, ok? Então, lembrando, acréscimo a gente soma de 100%. Desconto, a gente subtrai de 100%. Então, pagaria após o desconto o valor de R$ 48,00. Olha a atividade 2, questão 3 do livro de vocês, só que eu modifiquei um pouquinho para o nosso caso, tá bom? Um comerciante ofereceu um desconto em sua loja nas compras para pagamento à vista. Mariana gostou de uma calça que custa R$ 135,00, mas pagou R$ 108,00, pois ganhou um desconto no pagamento à vista. A letra A ele pergunta, qual o valor do desconto? Você vai fazer a mesma coisa que fez lá com o acréscimo na letra A, tá bom? Naquela atividade 1. E na letra B, você já é capaz de fazer isso, porque eu expliquei lá naquela atividade. Qual foi a taxa percentual do desconto? Então, agora sim,
Você vai ter um tempinho maior para fazer a letra A e a letra B também, tá bom? Lembrem, para fazer a letra A, facinho, só subtrair os valores. Para fazer a letra B, você pega a parte que é o desconto achado na letra A e você vai colocar na razão dividindo pelo todo, que no caso aí vai ser os R$135, o valor original, e não o 108, tá bom? Então fica o desconto da letra A dividido por 135. Tempinho para vocês. Então, bora lá? Então, na letra A, qual o valor do desconto? Ora, se custava R$135 e a pessoa pagou apenas R$108, para saber o desconto basta subtrair 135 menos R$108. 5 não dá para tirar de 8, pede emprestado, fica 2. E aqui 15, né? 15 tira 8, 7. 2 menos 0 dá 2, 1 menos 1, 0. Então, o desconto foi um desconto de R$27, beleza? E na letra B ele pergunta, qual foi a taxa percentual desse desconto? Já falei, para saber a taxa percentual, a gente pega o que a gente quer, a parte, que é R$27, que é o desconto, e divide pelo total, que no caso era 135. Vejam que tanto o de cima como o de baixo, ó, se eu somar 2 mais 7 dá 9. 1 mais 3 dá 4, mais 5, 9 também. Então, ambos posso simplificar por 9, para ficar mais fácil nossa vida, né? 27 por 9 dá 3, 135 por 9 vai dar um total de 15. Aqui ainda posso simplificar por 3, galerinha, ó. 3 dividido por 3 dá 1, 15 dividido por 3 dá 5. Então, aqui, 1/5. Se eu pegar 1/5 e multiplicar por 100, eu vou achar o valor em porcentagem. Então, se eu multiplicar por 100, vai ficar quanto? 100 vezes 1 dá 100, que dividido por 5 dá um total de 20%. Então, o desconto aí foi de quantos por cento? 20%, ok? Então, acabei de calcular a porcentagem de desconto dado aí nessa loja. E se você quiser conferir, você vai lá, ó. Você quer saber aí quanto é o valor, por exemplo, do que ele iria pagar com 20% de desconto? Então, ó, 100% menos 20% dá quanto? 80%, beleza?
Então, bastaria eu calcular 80% de 135. 80 sobre 100 vezes 135. Tiraria esse zero com esse zero aqui. 8 vezes 135 você iria achar 1.080, que quando dividir por 10 vai dar R$108, que é o valor pago após o desconto, que é isso que eu ensinei no slide anterior, né? Então é só para a gente conferir se deu certo nossas contas, beleza? Então agora sim você é capaz de resolver aquela situação encontrada lá no início dessa aula, da Black Friday. Olha aí, veja a promoção em uma loja do dia da Black Friday. Qual o valor do desconto em reais para um computador que custava 2.200? Então veja o seguinte, galerinha. O computador, o valor original é de 2.200, mas a loja dá 25% de desconto. Então, para eu saber o desconto, eu tenho que fazer o quê? Pega os 100%, tira os 25%, porque é desconto, é menos. Então dá 75%, que é o valor que ela vai pagar. E ela vai pagar 75% de quanto? Vai pagar 75% de 2.200. 75%, 75 sobre 100, 2.200. E 200. Posso tirar 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. Se eu pegar 75 vezes 22, dá quanto? Bora fazer. 75 vezes 22. 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 2 vezes 7, 14 com 15. Se eu multipliquei 2 vezes 75, deu 150. Quando eu multiplicar de novo o outro 2 por 75, também vai dar 150. Ao somar, vai ficar este valor aí, ó. 1.650 é o valor que uma pessoa que comprar nessa loja esse computador de R$ 2.200 vai pagar apenas 1.650 com um desconto de 25%. Então é só lembrar, pessoal, o desconto eu posso descontar logo na porcentagem e calcular direto no valor dado, beleza? Aí a letra B pergunta o seguinte, ó, qual o valor do computador após o desconto? Então ó, ficou um pouquinho aí embaixo, né? O professor fez grande demais. Vou colocar só o resultado aqui em cima para a gente não se perder, tá bom? Então, qual o valor do computador após o desconto? A gente acabou de fazer, né? 1.650. O professor trocou farbola, não leu direito. Ele tinha pedido só o valor do desconto. Então, esse resultado aqui que a gente fez, pessoal, foi da letra B, ok? Na letra A, ele pede só o desconto. Então, o desconto eu posso fazer assim, ó. Se eu já tenho o valor descontado, para eu saber quanto é que foi o desconto, basta pegar e subtrair o valor que era 2.200 menos o desconto, que é 1.650. Quanto é que vai ser o valor aí do desconto? 0. Aqui a gente vai pedir emprestado, né? 10 menos 5 dá 5. Pede emprestado também. E fica 11 menos 6 dá 5. Então, o desconto foi de R$ 550. Desculpa aí, eu troquei as alternativas. A letra A, a resposta é essa, R$ 550, que é o desconto dado ao comprar um computador por R$ 2.200 e tendo 25% de desconto. E R$ 1.650 já é o valor com o desconto, tá bom? Me atrapalhei nas ordens, mas a gente resolveu belezinha as questões, tá bom? Então, lembrem desse 1.650 que a gente vai usar agora nessa próxima questão. 1.650, valor com desconto. Então, olha na letra C o que ele pergunta. Ao acabar a Black Friday, o dono da loja resolveu dar um acréscimo de 25% nos computadores com o intuito de voltar ao valor de antes da promoção. Calcule e veja se o dono fez certo. Então, o cara tinha dado um desconto de 25%. Então, ele pensou assim, ora, se eu der um desconto de 25%, para voltar ao preço anterior, basta eu somar 25%, eu acrescentar 25% ao valor que estava antes. Ele pensou assim, né? Mas será que ele acertou? Bora ver. Então, o desconto foi dado, o valor com desconto era de 1.650, né? Esse aí agora é os nossos 100%. Mas ele acrescentou quanto? Acrescentou 25%. 100 com 25 dá 125%. Então, esse aqui é o valor acrescido em porcentagem. Então, eu vou pegar os 125% do valor que foi dado na Black Friday, né? De
1.650, que foi o valor que a gente calculou. Como é que a gente faz? 125 por 100 de vezes 1.650. Corta um zero de baixo com o zero de cima. Quanto é que a gente vai achar? Quanto é que é 125 vezes 165? Bora fazer, né? A gente vai se perder. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 6, 30. Com 2, 32, vai 3. 5 vezes 1, 5, com 3, 8. 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 2 vezes 6, 12, com 1, 13, vai 1. 2 vezes 1, 2, com 1, 3. E agora, 1 vezes 165, que dá o próprio 165. Somando tudo, a gente vai achar quanto? 5, 2, 8 com 3 dá 11, com 5, 16, vai 1, 4, 10, vai 1, 2. Então, R$2.062,50. Esse foi o valor após ele dar um acréscimo de 25% no valor descontado lá anteriormente. E aí, será que ele acertou? Será que ele fez certo? Claro que não. O valor anterior, se você se lembrar, ó, anteriormente custava quanto? Custava, pessoal, R$2.200. Então, ele queria que voltasse para esse 2.200. Voltou? Voltou não. Ficou quanto? R$2.062,50. Então, ele vacilou. Então, percebam uma coisa, pessoal. Não é toda vez que você vai pegar. Dificilmente vai acontecer isso, né? Pode ser que aconteça? Pode, não sei. Vai que acontece, né? Eu vou mentir aqui. Eu não vou mentir, eu não sei não. Mas dificilmente acontece de você dar um desconto ou acréscimo de um valor e querer voltar fazendo o inverso com esse mesmo valor em porcentagem. Isso não dá certo, pessoal. Então, prestem atenção. Não é porque ele deu um desconto de 25% que eu acrescendo 25% nesse valor vai voltar ao valor original, não. Ok? Então, o cara vacilou aí em dar esse acréscimo tentando voltar ao valor anterior, ok? Porque ele não estava lembrando e foi dar 25%, aí se lascou. E na letra D, ele pergunta, qual é a porcentagem aproximada que representa o valor do computador após o acréscimo em relação ao valor antes da promoção? Então ele quer saber o seguinte, esse valor que ele achou aí na letra C, é quantos por cento do valor anterior? Então é a parte pelo todo, basta a gente dividir. Então vai ficar para casa para vocês, tá bom? Você vai ter que fazer isso bem aqui, ó. Pegar a parte que é quanto na letra C? Foi achado R$2.062,50 e dividir pelo todo, que era R$2.200. Ele quer saber quantos por cento esse valor achado na letra C corresponde ao valor total dado lá do computador, que é 2.200. Como é que a gente faz isso aí? Você pode multiplicar por 100 e o resultado você divide para saber em porcentagem, beleza? Então isso aí vai ficar para vocês. Então valeu, só quero dizer para vocês o seguinte, porcentagem não é um bicho de 7 cabeças, basta você treinar, você chegar em casa, pegar os exercícios, ver com o professor quais atividades serão passadas com relação à porcentagem e você fazer da melhor forma possível. Apresentei algumas aqui, mas se você tiver a forma que você achar melhor, você resolve dessa maneira, ok? Então, um abraço e até a próxima aula. E eu aqui de novo, professor Vitorino Rodrigues, língua portuguesa para o 7º ano e aquele lembretezinho básico, caderno, lápis, borracha, material, atenção, anotação, levar ao seu professor para tirar todas as dúvidas, tudo bom? Vocês já sabem disso, o que vocês ainda não sabem é a habilidade que nós vamos trabalhar hoje. E qual será essa habilidade? O que é que vamos trabalhar? Qual será o gênero, né? Ontem falamos sobre o abaixo-assinado. E hoje?
Hoje, nós vamos continuar falando do abaixo-assinado. No entanto, vamos trabalhar outra habilidade. Ontem trabalhamos sobre os procedimentos de leitura, né? Vimos ali a estrutura do abaixo-assinado. Hoje nós vamos trabalhar essa habilidade, identificar os efeitos de sentido decorrentes dos mecanismos de modalização, adequados aos textos políticos e propositivos, as modalidades apreciativas em que o locutor exprime um juízo de valor, né? Conteúdo, efeitos de sentido decorrentes dos mecanismos de modalização. Então, observe que há um juízo de valor, ou seja, o locutor, o autor daquele texto, ele vai ali propor, vai dar a opinião dele de alguma maneira, vai se colocar diante, o seu ponto de vista diante daquela situação, tá certo? Vai ter uma relação aí com essas questões levantadas no texto, e o texto, qual é o gênero? Abaixo-assinado. Bom, vamos só entender um pouquinho o que nós chamamos de modalização, que é isso, tá? Marca com que o falante assinale o seu enunciado, a fim de indicar sua relação com o conteúdo do seu próprio enunciado, podendo estabelecer seu posicionamento em relação ao seu discurso, tá? Por exemplo, a certeza, nós estudamos sempre. Quando eu digo nós estudamos sempre, esse verbo está no indicativo. Então, propõe aí, tem uma ideia de certeza, dúvida, né? Será que vai dar tempo a gente fazer toda essa atividade dessa aula de hoje? Então, restrição ou limite de alcance, enfim, obrigatoriedade, proibições ou permissões, emoção ou posicionamento de princípio ou predileção. Enfim, é como o locutor, né, se coloca diante do que está sendo apresentado. A gente vai ver isso aqui na prática, tá certo? Analisando aqui, olha aqui um texto, é aquele mesmo texto que nós lemos na última aula, tá? Abaixo-assinado em prol de merenda na escola, tá? Senhor José Tenório da Silva, diretor da escola Euclides Mozinho dos Santos, nós, abaixo-assinados, alunos da sua escola, pedimos esclarecimentos a respeito da falta de merenda, tendo em vista que há algum tempo não temos tido o fornecimento do lanche. Sabemos que os recursos destinados à merenda são poucos e insuficientes, mas sabemos também que eles existem e que temos direito à alimentação na escola, mesmo que não seja todos os dias. Então, vamos agora começar a ver. Sabemos que nós não temos, né? Em vista que há algum tempo não temos. Quando ele diz não temos, ele está se colocando, é uma certeza. Claro, de forma negativa, mas ele é uma certeza, ele não está na dúvida. Será que a gente teve lanche? Será que a gente está tendo lanche? Será que teve na semana passada? Eu estou esquecendo. Não, ele está dizendo com categoria. Não temos, é uma certeza. Então, isso é um posicionamento desse locutor, desse falante, diante dessa questão da merenda. O que mais? Sabemos, quer dizer, quando eu digo sabemos, não temos, além de ser uma certeza, por estar na primeira pessoa do plural, dá a ideia de que isso não sou eu que estou dizendo isso, são várias pessoas, deve ser os alunos da escola que estão dizendo juntos comigo. Então, sabemos. Isso também reforça essa certeza, reforça a ideia de que realmente esse problema existe. Não é só uma opinião minha, pessoal, subjetiva. Não, é algo que é coletivo, logo tem força. Então, dá a ideia de certeza. Sabemos novamente. Então, observe que nós temos três. Não temos, sabemos e sabemos novamente, reforçando essa ideia da certeza, reforçando essa ideia de que realmente há esse problema na escola, compreendem? É isso que a gente chama essa relação do autor com o que ele está dizendo ali no texto. Mas, né, aí ele vai indicar aí, vai ser uma ideia de oposição, né? É um tipo de operador argumentativo também, que vai colocar aí essa ideia de oposição dentro desse texto aqui do abaixo-assinado, dessa situação, tá? Olha só, também indica uma adição, algo que soma em relação a algo já citado.
Então eu te falei uma coisa, isso aqui também, quer dizer, é uma outra que reforça o que eu já disse antes. Tudo isso, gente, são estratégias de convencimento até, né? São estratégias para que o meu interlocutor, a pessoa a quem eu estou encaminhando, estou destinando esse documento, eles percebam que a coisa é séria, não é uma coisinha inventada da minha cabeça, não, é algo certo, né? É algo que está, de fato, acontecendo, não é um pensamento só meu, e a partir dos verbos aí que ele escolheu, né? Da pessoa, primeira pessoa, que é um abaixo-assinado, dá esse indicativo de que são várias, existe uma força ali, né? Não estou sozinho nessa reivindicação, tá? Tudo isso tem a ver com essa habilidade de modalização que a gente está estudando hoje. E também indico uma adição, algo mais que eu acrescento, né? Vou juntando esses argumentos, essas ideias, para reforçar o meu pensamento sobre aquela situação. Mesmo que não seja todos os dias, indico uma restrição, quer dizer, precisa ser todo dia. Pode ser um dia sim, outro não, segunda, quarta e sexta, 2 vezes na semana, tá? Então existe aí uma restrição, tudo bem, precisa ser todo dia. Então todas essas informações que estão destacadas aqui, são modalizadores, são palavras, expressões que colocam esse posicionamento, essa relação do locutor com o que ele está dizendo no texto. Bom, vamos agora às nossas questões para entendermos como isso acontece, né? Nós vimos através do exemplo do abaixo-assinado e agora vamos treinar resolvendo algumas questões. Bom, texto base, abaixo-assinado, diga não ao projeto de lei que autoriza a caça de animais silvestres, que está no livro de vocês, no livro didático, tá? A gente já viu um pouquinho dele na última aula. Leia o fragmento abaixo. Milhares de animais agora são injustamente submetidos à perseguição. E uma morte cruel como solução para um problema que foi causado e perpetuado pelo homem. Então observe que a palavra injustamente está marcada aí. Milhares de animais agora são submetidos à perseguição. Quando eu acrescento injustamente, olha só como é diferente, vocês conseguem perceber? Ó? Milhares de animais agora são submetidos à perseguição e a uma morte cruel. Se eu tiro, milhares de animais agora são injustamente. Então observe que essa palavra indica um posicionamento do autor. Agora expressa o quê? Quando eu digo injustamente, expressa uma restrição, uma obrigatoriedade, uma permissão ou uma avaliação. Como é que vocês veem? Restrição é quando é algo que não acontece sempre, né? Quer dizer, ali, por exemplo, no lanche que a gente viu, quer dizer, quando ele diz mesmo que não seja todos os dias, quer dizer, embora, são palavras, são termos que dão essa ideia de restrição, porque é algo que tem essa lacuna, né? Então, vamos lá, obrigatoriedade é algo que vai acontecer de fato, é obrigatório, deve acontecer, deve haver isso, né? Permissão ou uma avaliação? Olha, quando eu digo injustamente, quando eu digo que é injusto, observe que aqui eu estou fazendo o quê? Uma avaliação. Eu estou dizendo que é injusto, eu estou dando já minha avaliação sobre aquilo, meu ponto de vista sobre aquilo. Não, isso é injusto. Não pode fazer, está errado, está correto, está certo, né? Então existe uma avaliação aí, um julgamento aí, né? Há um julgamento, uma avaliação diante dessa situação. Por isso que a resposta correta é a letra D, ok? Leia o fragmento abaixo. Isso, sem dúvida, é um retrocesso enorme para o nosso país. Quando eu digo isso, sem dúvida, essa expressãozinha aí, a expressão destacada em relação ao posicionamento do autor diante do seu discurso, indica o quê?
Isso indica uma dúvida, uma certeza, uma proibição, uma emoção. Ora, se eu digo que é sem dúvida, aquilo que eu não tenho dúvida, porque eu tenho o quê? Eu tenho certeza, não é não? Vocês concordam comigo? Isso, sem dúvida, é um retrocesso, ou seja, com certeza é um retrocesso. Então, por isso é a letra B. Não está havendo dúvida aí, tá certo? Podemos prosseguir? Bom, no fragmento, a crueldade da matança estende-se não só a esses animais, mas também aos cães. A palavra destacada expressa, gente, quando eu digo a crueldade da matança, estende-se, essa palavra crueldade aí, tá? Qual é a relação? Como é que esse autor se posiciona diante dessa realidade, dessa matança aí dos animais silvestres? Ele está dizendo que essa crueldade se estende não só aos animais, mas também aos cães. Mas assim, quando ele fala cruel, isso é cruel. Que relação é essa? É uma avaliação? É uma oposição? É uma consequência? É uma causa? Oposição é aquilo que acontece. Por exemplo, eu digo assim, estou doente, mas vou viajar. É uma oposição aí, por exemplo, né? Eu doente, normalmente você vai se tratar, vai ficar em casa, vai se cuidar. No entanto, a pessoa viaja. Isso, né? São ideias que são conflitantes entre si, né? A gente chama de oposição. Consequência é algo que acontece em decorrência de outra, né? É o efeito de alguma coisa. Será que está falando aí? A crueldade da matança estende-se não só a esses animais, está falando do efeito de alguma coisa? Assim, o que essa matança vai proporcionar, vai causar, vai ter por consequência? Será que a causa, está falando a causa, né, qual o motivo dessa matança? Não. Na verdade, quando eu falo a crueldade, isso é, na verdade, uma avaliação. É como eu vejo aquilo. Isso é cruel, isso é terrível, é monstruoso, sei lá. Então, observe que essa palavra, ela é um julgamento, é uma avaliação. É dessa maneira que esse autor se posiciona aí, tá? Nesse item, ok? Vamos prosseguir, tá tudo tranquilo, né? Bom, estes animais europeus foram introduzidos no Rio Grande do Sul na década de 90 e tiveram sua criação permitida por órgãos do governo, a princípio para servir como carne exótica. Então, olha só, nós temos qual é a palavrinha que está destacada aí? Né? Estes animais europeus foram introduzidos no Rio Grande do Sul na década de 90 e tiveram sua criação permitida por órgãos do governo. Então, a conjunção e, essa palavrinha e, marcada no trecho acima, estabelece a relação de quê? De conclusão. Há um raciocínio lógico aqui, uma dedução, né? Será que nós temos foram introduzidos no Rio Grande do Sul e tiveram, então, os animais foram colocados, né, introduzidos no Rio Grande do Sul e tiveram sua criação permitida por órgãos do governo. Existe uma relação aí de raciocínio lógico, de conclusão, de dedução? Não, né? Não. Explicação está explicando aí por que os animais foram introduzidos no Rio Grande do Sul. Ah, por causa do clima no Rio Grande do Sul, porque, enfim, por questões o que é? A vegetação, enfim. Então, está dando alguma explicação, algum motivo? Dúvida? Está pondo em dúvida alguma coisa? Não, talvez esses animais europeus tenham sido introduzidos no Rio Grande do Sul na década de 90, talvez tenham tido sua criação permitida. Quer dizer, está dando essa ideia de possibilidade, de dúvida. Vocês conseguem perceber isso? Letra D, adição. Há uma soma, há uma adição, a soma de ideias de mesmo valor aí, de mesmo pensamento. Ó. Esses animais europeus foram introduzidos no Rio Grande do Sul e
tiveram, quer dizer, esses animais foram introduzidos e esses animais tiveram sua criação permitida por órgão do governo. Ou seja, eu estou pegando aí duas ideias, duas informações, o fato de eles terem chegado ao Brasil lá no Rio Grande do Sul é um fato. E o outro fato, a criação foi permitida por órgão do governo, outro fato. Então eu faço isso e aquilo, né? Eu estou juntando, eu estou trabalhando aí com a ideia de adição, ok? Bom, nós temos agora a quinta questão. A carne do javali não foi bem recebida pelos brasileiros e, por isso, sem dúvidas, sem medidas preventivas de controle e fiscalização eficientes, os javalis eram soltos por antigos criadores ou fugiam e encontravam um ambiente favorável para a reprodução. Ao longo dos anos, a população cresceu massivamente. Então, observe, nós temos aí algumas informações. A primeira, a ideia de que os brasileiros não gostaram, não apreciaram a carne do javali, né? Então, não foi um tipo de carne que passou a ser consumida aí pelas famílias brasileiras. Primeira informação. Por isso, sem medidas preventivas de controle, olha, se o javali ele não está compondo a mesa, a alimentação dos brasileiros, significa dizer que não está havendo a morte, né? Não está havendo aí a morte para alimento, né? Esses animais estão continuando vivendo por aí, né? Beleza? Não tem criação de corte, como se diz, né? Se não tem medidas preventivas de controle e fiscalização eficientes, ou seja, os javalis eram soltos, quer dizer, se não vou pegar esse javali, né, para fornecer carne para o mercado, então eles vão aumentar, eles vão ficar soltos por aí. Para que eu vou estar com esse javali lá no meu espaço, na minha fazenda? Soltos. E isso, o que aconteceu? Fez com que a população dos javalis crescesse massivamente. A palavra ou expressão do trecho acima, que expressa a ideia de explicação, é. Então, nós temos aí A, não, B, por isso, C, ou D, massivamente. Então, qual dessas palavras dá a ideia de explicação? Qual delas? O não, a gente sabe que acrescenta o quê? A ideia de negação. Né? Concordam comigo? É bem simples, faz parte do nosso convívio mais direto, é uma expressão que está muito comum, né? Ou, por exemplo, vai dar a ideia de alternância, de escolha, ou faz isso, ou faz aquilo, né? Então, dá uma ideia aí de alternância, de escolha, de opção, não é explicação. Massivamente, ao longo dos anos, a população de javalis cresceu massivamente. Aí dá a ideia de quê? Do aumento, que foi muito, em grandes proporções, da população de javalis no Brasil. Então, a palavra que vai dar exatamente essa ideia de explicação é a letra B, né? Por isso, ó, a carne do javali não foi bem recebida pelos brasileiros e por isso, sem medidas preventivas eficientes, os javalis eram soltos. Como o javali não era apreciado, os criadores de javali não tinham por que deixá-los presos, senão ia ter corte desse né, a matar o bicho para poder fornecer a carne para os frigoríficos, enfim, para vender. Então, qual era a serventia, né? Então, realmente, a explicação. Por isso, né, não tinham medidas preventivas, eles eram soltos, e aí eles se multiplicaram aí, cresceram aí rapidamente. Tudo bom? Então, por isso aí está dando a ideia de explicação. Bom, vamos para a sexta questão. A crueldade da matança estende-se não só a esses animais, como também aos cães que estão sendo criados para matar esses animais silvestres. Então, não só, mas também. Eu não só estudo, mas também trabalho. Eu não só presto atenção à aula, como também faço todas as atividades. Então, quando eu tenho essa expressão não só, mas também, né? A expressão não só, mas também, acrescenta ao texto ideia de quê? É de oposição. Nós sabemos que o mas, eu até dei um exemplo aqui com o mas, normalmente ele dá a ideia de oposição, mas aqui o mas, não, né? Não tem nem mas, não só,
é o como, né? Como também, então não tem ideia de oposição aí. Não tem mas, não tem porém, não. Não só a esses animais, como também aos cães, não tem ideia. Letra B, condição. Tem condição? Condição é quando eu preciso fazer algo, né? Quer dizer, se você prestar bem atenção, entenderá o conteúdo. Então, algo que eu faço, né? Como pré-requisito, como pressuposto para que algo aconteça. Aqui não tem essa relação de condição. Não é a letra B. Adição, não só estudo, né? Como também trabalho. Não só presto atenção, como também faço a atividade. Então, eu presto atenção, faço atividade. Eu estou somando aí duas ações. Então, da letra C, né? Porque conclusão também não tem essa relação de conclusão, de dedução, de raciocínio lógico, não tem. Então, letra C. Não só isso, mas também aquilo, eu estou acrescentando ou expressando a ideia de adição. Tudo bem? Bom, vamos agora à 7ª questão. Reconhecemos que, ainda assim, este é um problema ambiental, sanitário e social crítico e que precisa ser atendido. No entanto, incentivar que a população pratique a caça é uma medida arriscada e imoral, que vai contra os esforços do país para promover práticas de bem-estar animal. Então, observe que nós temos aí três palavras e expressões destacadas. Reconhecemos, né, que ainda assim este é um problema ambiental, sanitário, social, crítico, que precisa ser atendido. No entanto, incentivar que a população pratique a caça é uma medida arriscada e imoral. Então, as expressões destacadas no trecho acima encerram, elas têm ideia de que, respectivamente, quer dizer, quando eu digo respectivamente, quer dizer, na ordem em que aparece aí no texto. Vamos lá. Certeza. Reconhecemos. É uma certeza? É uma certeza. Reconhecemos, nós reconhecemos. Esse verbo está conjugado no modo indicativo, nós sabemos que isso indica uma certeza. O modo indicativo expressa uma certeza, né? Então, tudo bem. É uma oposição. Este é um problema ambiental, sanitário, social, crítico, que precisa ser atendido. No entanto, incentivar que a população pratique a caça é uma medida arriscada e imoral. Quer dizer, no entanto, né, essa expressão aí vai dar a ideia de oposição? Sim. Sim, eu estou prestando bastante atenção na aula. No entanto, tem uma questão aqui, tem uma dúvida, tem não sei o quê, eu não entendi bem. Então, no entanto, vai dar aí uma ideia, né? É de oposição, algo que vai contra a expectativa. Avaliação arriscada e imoral. Quando eu digo que algo é arriscado e é imoral, a minha avaliação sobre aquilo, quer dizer, é o que eu penso sobre aquilo, meu julgamento sobre aquilo. Então, a letra A vai ser a correta, né? Porque, olha só, permissão, quando eu digo reconhecemos, não tem ideia de permissão, tá? Por exemplo, deve ser reconhecida, se fosse assim, deve ser reconhecida a caça, sei lá, outras expressões, mas aqui, quando eu digo reconhecemos, é uma certeza. Dúvida? Não tem dúvida, então, realmente aí nessa ordem, né, certeza, oposição e avaliação são os posicionamentos aí do autor diante do que está sendo apresentado, né, do que ele está colocando aí, ok? Podemos ir para a próxima questão? Bom, vamos lá. A caça de animais silvestres nativos de nossa fauna deve ser repudiada, continuar sendo crime e fiscalizada, assim como também imploramos que a caça do javali europeu volte a ser proibida, encontrando soluções éticas para o controle. Afinal, não é justo que os animais silvestres sejam responsabilizados e punidos por problemas causados pela nossa sociedade. Então, observe, nós temos aqui deve ser, né?
deve ser, está em destaque aqui. A ideia expressa pela... essa expressão aí, deve ser, qual é a ideia que está expressa? É a condição, é isso? Existe aí essa relação de condição, será que está dizendo assim, se houver os cuidados adequados, caso existam os cuidados adequados, né, as preocupações sanitárias, pode ser autorizada. Não tem essa relação de que uma coisa precisa ser feita para que a outra aconteça. Não tem essa ideia de condição aí, não tem. Finalidade é para quê? Está dizendo aí, a caça de animais silvestres nativos da nossa fauna, está acontecendo uma ideia de finalidade, qual é o fim, qual é o propósito, qual é o objetivo, será? Obrigatoriedade, quer dizer, ao que é obrigatório, ao que tem que ser, tem que acontecer, tudo bem, deve ser repudiada, né? Ou esclarecimento, né? Então aí nós temos a relação, na verdade, de obrigatoriedade. Se a gente prestar bem atenção, nós vamos ter aqui outros, por exemplo, olha, a gente falou muito em avaliação, né? Aqui na quarta linha, afinal não é justo, nós temos aí uma outra expressão, não é justo, que vai dar a ideia de avaliação, não está na questão, porque a gente já encerrou aqui a questão, só para a gente destacar aqui, né, esse posicionamento, como o locutor se coloca diante do que ele está dizendo. Afinal, não é justo que os animais silvestres sejam responsabilizados e punidos por problemas causados pela nossa sociedade. Nós temos aí a avaliação, tá? Assim como a caça de animais silvestres nativos da nossa fauna deve ser repudiada, continuar sendo crime fiscalizada. Assim como também imploramos, quer dizer, então tem aí, assim como também tem essa expressão de quê? De adição, quer dizer, deve ser repudiada e também ele pede que volte a ter a proibição, né, da caça ao javali europeu. Então, assim como também é uma expressão que traz a ideia de adição. Bom, só para a gente recapitular aqui o que trabalhamos hoje, essas expressões que nós chamamos de mecanismos de modalização, que são exatamente essa relação que se estabelece entre o autor do texto e aquilo que ele está escrevendo. Quer dizer, ele se posiciona, ele se coloca diante daquilo, né, emitindo valor, avaliação, pode ser uma explicação, uma adição, né, uma proibição, uma restrição, obrigatoriedade, ou seja, várias situações ali, de várias maneiras ele pode se colocar diante do que ele está escrevendo, ok? Bom, então essa é a nossa aula de hoje, acabamos aqui, encerramos nossa aula de hoje agora, né, sobre mecanismos de modalização, e eu, claro, agradeço, né, muito obrigado por estar aqui com a gente, sempre aqui com essa audiência, prestando atenção, anotando suas dúvidas, levando ao professor, né, através aí das redes sociais, da sala virtual ou do WhatsApp. Eu reafirmo, é importante que nós tenhamos o compromisso de estudarmos na nossa casa. Não é tão bacana a gente estar na nossa casa, na nossa sala, no nosso quarto, e estudar ali, não é bom? É bom, né? Então vamos fazer isso de verdade, tá bom? Quando voltarmos, aí vai ser também maravilhoso na nossa escola, com os nossos colegas. Por enquanto, vamos ficando em casa, assistindo nossas aulas e pelas redes sociais. Muito obrigado, fiquem com Deus, tchau, tchau, até a próxima. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Clayton Halley, professor de Geografia das turmas de 7º ano,
e estou aqui para mais uma aula de Geografia. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre produção e circulação de materiais. Dessa forma, a gente termina destacando para vocês o contexto do processo de industrialização no Brasil, certo? Porque lembra, para produzir nós precisamos de atividades produtoras. E quem é que produz? A atividade industrial. Só que aí vem um detalhe, o Brasil é um país de grande industrialização, que se industrializou há muito tempo. Não, quando a gente compara com outras potências. Nós já temos uma economia industrializada, mas se comparado com países como Estados Unidos, China, nós ainda temos uma expressão não tão significativa. Por que que isso acontece? Porque a industrialização brasileira, ela foi uma industrialização tardia. A gente sabe que o processo de industrialização ele se inicia com a chamada Revolução Industrial, que vai ter início lá na Inglaterra, no século XVIII. Mais tarde, essa atividade industrial se expande para outros países do mundo desenvolvido, inicialmente Europa, depois Estados Unidos, um pouquinho mais tarde para o Japão. E aí, só mais de um século depois é que ela chega a países como o Brasil. Sendo assim, ela vai ocorrer no decorrer do século XX. A industrialização brasileira, ela tem início na década de 1930 e se intensifica após os anos de 1950, certo? E aí o que ocorreu para que essa industrialização viesse a se desenvolver bem mais tarde do que os países desenvolvidos e quais fatores fizeram com que o Brasil tivesse condições de se industrializar? Porque muitos países do mundo ainda são marcados por uma economia agrária, baseada nas atividades do campo, atividades primárias. A atividade industrial já é uma atividade do setor secundário. No contexto, a gente termina tendo a atividade industrial se expandindo de diversos lugares do mundo, seguindo para o mundo subdesenvolvido. Você vai ter nesse mesmo contexto a industrialização da Argentina, do México, dos países do Sudeste Asiático, certo? Ela parte principalmente dos países que se industrializaram primeiro. Esses países que se industrializaram primeiro, eles são chamados países de industrialização clássica, ou seja, aqueles que seguiram aquela sequenciazinha correta de primeira Revolução Industrial, seguindo para a segunda Revolução Industrial, atualmente já vivem da terceira para a quarta Revolução Industrial. Países, a exemplo do Brasil, eles são marcados por um processo de industrialização, que a gente vai ver daqui a pouco, chamado de industrialização tardia. O que quer dizer essa industrialização tardia? Que ocorreu bem mais tarde do que os países de industrialização clássica, certo? Então, dessa forma, o Brasil só inicia o seu processo de industrialização nos anos 30 e vai se intensificar a partir dos anos 50. O que acontece? Essa industrialização ela é marcada por algumas características. Primeiro, tardia, como eu disse a vocês. Consideramos industrialização tardia porque o processo de industrialização brasileiro ele veio a ocorrer muito mais tarde do que a industrialização dos países que seguiram a sequência de industrialização clássica, sendo marcados pela primeira Revolução Industrial, passando para a segunda, chegando à terceira e atualmente já vivendo a chamada quarta Revolução Industrial. O Brasil, basicamente, ele não teve o cenário da primeira Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial, quando chegou aqui, o processo de industrialização, ele já foi marcado pela sua segunda fase. Por quê? Já se chega nesse processo uma atividade industrial mecanizada, baseada em atividades produtivas mais relacionadas ao contexto de produção automotiva, isso incentivado nos anos 50 por meio do governo federal, na figura do então presidente Juscelino Kubitschek. Então, nossa industrialização, a primeira característica é que ela é tardia. Segundo, foi marcada por ser de substituição de importações. Cleiton, o que quer dizer substituição de importações? Se a gente observar, do final do século XIX para o início do século XX, no Brasil já havia se formado uma elite consumidora de produtos industrializados, principalmente no contexto Rio-São Paulo.
que era onde naquele momento vivia a elite brasileira. Esses produtos industrializados, eles vinham oriundos da Europa. Só que nesse período, a Europa vivia o momento das grandes guerras. E, por conta dessas duas grandes guerras, a Europa deixou de fornecer produtos industrializados para o Brasil e para vários outros países no mundo. Desse modo, a gente tem a necessidade da substituição desse processo de importação, ou seja, tinha que parar de comprar de fora, porque os fornecedores não estavam encaminhando os produtos para o Brasil, e aí a alternativa era substituir a importação pela produção nacional. Então, é uma outra característica marcante. É interessante lembrar, quando nós falamos desse modelo de industrialização tardia, que ocorrem dois tipos de industrialização tardia. A substituição de importação, que é o que ocorre no Brasil, e o outro modelo chamado de plataformas de exportação. Países marcados pelo modelo de plataformas de exportação, que não é o caso do Brasil, eles se industrializaram, mas não voltados para abastecer o seu mercado interno, e sim se industrializaram para exportar aquilo que fosse produzido. Grande exemplo que a gente vai ter desse modelo são os chamados tigres asiáticos e a China. Então, nesse contexto, lembrem sempre, o Brasil é um país de industrialização tardia, mas a industrialização tardia que ocorreu aqui no Brasil foi substitutiva de importações, ou seja, substituição daquilo que era importado da Europa. E, por último, dependência de capital e de tecnologias estrangeiros. O que acontece? O Brasil, como eu disse a vocês, país subdesenvolvido. País subdesenvolvido esse que não tinha grandes condições de investimento significativos. O que precisou fazer? Adquirir empréstimos internacionais para implantar a infraestrutura necessária ao processo de industrialização. Abertura de rodovias, ferrovias, criação de indústrias de base, como a siderúrgica, petroquímica, a gente tem um destaque aí para a Petrobras nesse período. Então precisou desse capital e não tinha, teve que adquirir por meio de empréstimos internacionais. Um outro ponto, a tecnologia, que a gente também não possuía naquele momento. Então vai ter que trazer de onde? De fora. Isso gerou um cenário de dependência. A nossa atividade industrial, para ser implantada, foi dependente de capital e tecnologias estrangeiros. Mas a gente conseguiu inserir-se nesse processo de industrialização. Outros fatores que contribuíram para a industrialização do país foram, primeiro, a falta de produtos durante a Segunda Guerra Mundial. Como eu disse, quem fornecia os produtos industrializados para o nosso país, para o Brasil, eram os países da Europa. Esses países estavam passando pelo momento das duas grandes guerras, deixaram de enviar esses produtos para a economia brasileira, para o contexto do Brasil. Outro ponto, as quedas de preço do café no mercado internacional nos anos de 1930. O Brasil, até esse período, tinha como principal produto de exportação o café, voltado principalmente para mercados internacionais como dos Estados Unidos. Em 1929, ocorre a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Consequentemente, isso se reflete no preço do café brasileiro. O governo terminou garantindo a compra desse café, mas os grandes cafeicultores viram que não haveria condições do governo suportar isso por muito tempo. Então, havia necessidade de buscar alternativas para a garantia da continuidade do crescimento econômico do país. Desse modo, o capital oriundo do café contribuiu para garantir investimentos na implantação da infraestrutura para a produção industrial. Você tinha, oriundo do café, o capital, você tinha mão de obra qualificada para essa atividade industrial inicial no Brasil, porque lembrem-se que o início do século XX foi marcado por uma entrada significativa de imigrantes europeus, italianos, alemães e vários outros grupos no Brasil por conta das crises que a Europa vivia naquele momento. E essa mão de obra que entrou no Brasil para trabalhar nos cafezais já havia passado pelo processo de industrialização nos países europeus. Então já era uma mão de obra qualificada. Um outro detalhe é que também se existia uma infraestrutura básica já para esse processo. No Sudeste, você já tinha algumas ferrovias que serviam para escoar a produção cafeeira do interior para o Porto de Santos. Então, essa infraestrutura de transporte também facilitou
a questão produtiva, industrial. E aí vem a forte dependência da economia brasileira em relação a esse produto e a necessidade de dinamismo. Sendo assim, nós terminamos tendo uma situação de que havia se formado um mercado consumidor com condições de adquirir produtos industrializados, além de terem acesso aos benefícios da energia elétrica, que aumenta a demanda por consumo de produtos industrializados. Esse mercado consumidor, aliado à crise do café e à questão da Europa estar se envolvendo no contexto das duas grandes guerras, deram a base para a necessidade do processo de industrialização brasileiro. Assim, dessa forma, o Brasil foi, a partir da década de 1930 e mais intensamente a partir da década de 1950, conhecendo uma mudança na estrutura de sua economia. O nosso cenário se modifica. A gente sai do contexto agrário, produtor ligado ao campo, para um processo de industrialização. E isso dá um dinamismo à nossa economia. Desse modo, é de fundamental importância o papel do Estado nesse contexto, década de 30, década de 50. Dois presidentes brasileiros merecem um certo destaque nesse contexto. Nós temos inicialmente Getúlio Vargas, um pouco mais tarde a figura de Juscelino Kubitschek e ainda podemos citar também alguns investimentos feitos ao longo do período militar, certo? Mas como presidentes mesmo, a gente destaca esses dois, Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. O que o Estado brasileiro garantiu para atrair essa atividade industrial? Primeiro, ele deu incentivos fiscais. O que são esses incentivos fiscais? Uma indústria, atividade econômica para se instalar em um dado território, ela fica sujeita a pagar um conjunto de impostos. O que o governo faz para atrair essa indústria? Ele dá isenção fiscal, ele dá incentivos fiscais e assim se torna mais barato para a atividade industrial se instalar. Aí vocês podem dizer, Cleiton, mas é negativo, porque quando a indústria se instala, ela deixa de pagar impostos e, consequentemente, o governo diminui sua arrecadação. Mas, por outro lado, essa atividade industrial, quando se instala, ela gera emprego. E, ao gerar emprego, a gente termina tendo a situação de que nós garantimos a formação de um maior mercado consumidor e esse mercado consumidor vai adquirir produtos que pagam imposto. Então, o governo perde por um lado, mas ganha de forma bem mais significativa por outro. Então, esse foi o primeiro ponto que o Estado brasileiro garantiu para atrair a atividade industrial. Segundo, doou terrenos, áreas, criou polos industriais, zonas francas, para que as indústrias pudessem se instalar sem o custo de terras, de ter que adquirir um terreno para sua instalação, e com os incentivos fiscais. Esses foram os dois primeiros pontos no processo de instalação da atividade industrial garantidos pelo Estado brasileiro. Mas outros pontos também se tornam significativos. Fornecimento de energia por meio da construção de usinas hidrelétricas. Ao longo desse período que eu citei, a partir de Getúlio, Juscelino e o período militar, é onde nós temos a construção da maior parte das nossas usinas hidrelétricas. Nesse contexto, com energia elétrica, você tem condições de instalar o maquinário necessário à produção industrial. Então, foi um passo bem significativo. Várias das usinas hidrelétricas que nós temos no Brasil foram construídas com o objetivo de garantir energia para a implantação da atividade industrial. Fornecimento de matérias-primas para a indústria. Ainda no governo de Getúlio Vargas, foi criada a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce e a Petrobras. Se a gente observar, essas três terminam garantindo um fornecimento de matérias-primas para a atividade industrial. Por quê? Se a gente pega o exemplo da CSN, ela é chamada de indústria de base. O que é uma indústria de base? Ela fornece, transforma a matéria-prima em uma base para outras atividades industriais. O que a indústria de base, no caso, a Companhia Siderúrgica Nacional, faz? Ela pega o minério de ferro, que é explorado pela Vale do Rio Doce, que foi criada no governo Getúlio Vargas, transforma esse minério de ferro em chapas de aço que vão seguir para outras atividades industriais. Então, isso foi um passo fundamental para atrair.
Temos mais tarde a Petrobras, que garantia a exploração de petróleo, e também a Petrobras não é só exploração, também tem a indústria petroquímica de refino desse petróleo, garantindo a obtenção de matérias-primas também, os chamados derivados do petróleo. Criação de infraestrutura de transportes, algumas rodovias no governo, principalmente de Juscelino Kubitschek, que tinha como interesse atrair a indústria automobilística, que era o marco da segunda revolução industrial, foram implantadas. A modernização de nossos portos, aeroportos e, como eu disse, principalmente a construção de rodovias. Por que havia necessidade de se construir rodovias? Como é que eu quero atrair para o país a indústria automobilística se eu não tenho rodovias? Então, se fez a abertura de diversas rodovias, diversas estradas de rodagem para que se tornasse atrativo no Brasil a vinda da indústria automobilística. Então, o cenário que a gente termina tendo aí. Produção de combustíveis e matérias-primas para as indústrias químicas. Aí entra o ponto da criação da Petrobras, uma das maiores empresas do mundo, se destaca no contexto brasileiro, porque é responsável pela exploração de petróleo e pelo beneficiamento, pelo refino desse petróleo, de onde se extrai grande quantidade de derivados. Proteção em relação à concorrência externa por meio de impostos altos de importação e fixação de cotas. O que acontece? Nós temos um país que, comparado com os desenvolvidos, é de economia mais fraca. Então, havia a necessidade da garantia de medidas que favorecessem a comercialização dos produtos brasileiros. Dessa forma, o governo terminou criando um conjunto de impostos que dificultava a entrada de produtos internacionais. Com isso, a gente garante todo um contexto que favoreceu a atividade industrial no território brasileiro. Sendo assim, nós temos um problema. Observa que eu falei agora há pouco que a atividade que antecedeu a produção industrial no Brasil era o café. O café, a produção cafeeira, é característica do sudeste do Brasil, tem como grandes produtores o estado de Minas Gerais e o estado de São Paulo. Naquele momento, o estado de São Paulo era o maior produtor de café do Brasil. Como a mão de obra, a infraestrutura e o capital eram oriundos inicialmente do café, a atividade industrial vai se desenvolver onde se tinha a área produtora de café. Isso gerou a concentração da atividade industrial na região sudeste do Brasil, com destaque para o estado de São Paulo. Sendo assim, a concentração de atividades industriais no Centro-Sul foi uma característica marcante do processo de industrialização, o que contribuiu para a concentração na região das atividades econômicas em geral. Se a gente observar, pessoal, nós temos aqui um mapa que mostra a distribuição espacial da atividade industrial no Brasil. Olha como ela está concentrada aqui em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Se a gente pega o contexto de expansão, a maior concentração vai estar no chamado Centro-Sul. Com isso, a gente identifica um problema. Gerou-se, como consequência, uma desigualdade socioeconômica marcante. Por quê? O Centro-Sul se destaca na atividade industrial e as demais regiões não conseguem acompanhar esse processo. E isso é negativo. É positivo para a região que se industrializou. Mas mesmo assim, quando nós analisamos mais a fundo, essa concentração ela gera problemas, porque você vai ter uma intensificação dos fluxos migratórios de outras regiões para o Centro-Sul, que vai gerar um crescimento desordenado das cidades, uma urbanização irregular. E aí, quando a cidade cresce de forma desordenada, começam a surgir um conjunto de problemas. Segregação socioespacial, que resulta em favelas, falta de infraestrutura de saneamento básico, violência, tudo isso termina ocorrendo. O contexto das moradias subnormais se intensifica nas grandes metrópoles brasileiras. Então, há a necessidade de uma desconcentração e descentralização da atividade industrial no Brasil. O que acontece? Com o passar do tempo, o próprio governo viu essa necessidade. Com isso, ele começa a buscar medidas de incentivo à atividade industrial em outras regiões. Criou
em Manaus, a Zona Franca de Manaus, que mais tarde se transforma em Polo Industrial de Manaus. Mas aí observa que você vai ter um polo industrial significativo no estado, mas o restante do estado não apresenta essa mesma característica. O Nordeste começa a apresentar vantagens como os incentivos fiscais e a mão de obra abundante, que torna essa região atrativa para a vinda da atividade industrial. Todo esse conjunto de situações fez com que mais tarde se iniciasse um processo de desconcentração da atividade industrial. Cleiton, o que leva à desconcentração? Porque a gente viu que a concentração foi resultado do capital oriundo do café, da infraestrutura implantada no Centro-Sul, da mão de obra existente oriunda de imigrantes europeus que vieram para trabalhar nos cafezais. Se concentrou por isso. Mas o que leva à desconcentração? Primeiro, os governos estaduais e municipais começaram a garantir os incentivos fiscais, usaram os mesmos meios que o governo federal havia utilizado inicialmente. Outro ponto, São Paulo, o Centro-Sul, começavam a apresentar problemas de suporte, de garantia de locomoção. Por quê? Você vai ter, com essa grande concentração de atividades econômicas, congestionamento se intensificando, a capacidade dos portos termina não dando conta de tudo aquilo que é produzido. Então, outras regiões começaram a investir nessa infraestrutura. Você tem construção de portos como o Complexo de Itaqui, em São Luís, portos como Suape. Essa infraestrutura que foi sendo implantada em outras regiões terminou atraindo a atividade industrial para outras regiões. E hoje você termina tendo ainda o Sudeste como a região com destaque para a concentração da atividade industrial, mas se verifica um processo de desconcentração. Primeiro, ela sai da grande capital paulista, migra para as cidades no entorno, formando o chamado ABCD paulista, que são cidades no entorno da Grande São Paulo, que terminam se destacando no cenário da produção industrial. Pouquinho mais tarde, você tem um fluxo migratório da atividade industrial para o sul, que apresentava características estruturais e até de qualificação da mão de obra muito semelhantes ao do Sudeste. E, atualmente, nós temos um crescimento dessa saída de atividades industriais do Sudeste para o Nordeste brasileiro. Só tem um detalhe, sai a produção, porque o comando continua lá no Sudeste brasileiro, certo? A Bolsa de Valores, a Bovespa, que é a grande Bolsa de Valores do Brasil, os escritórios das grandes empresas ainda estão concentrados no Sudeste. Mas, com essa descentralização, desconcentração da atividade industrial, a gente termina tendo um contexto de que aquela população nordestina que no passado tinha que migrar para o Centro-Sul, hoje não necessariamente precisa, porque surgem novos empregos no Nordeste. E ocorre também um cenário da chamada migração de retorno. O que é a migração de retorno? Aquela população que no passado, década de 70, década de 80 e 90, migrou do Nordeste para o Sudeste, eles verificam a possibilidade agora de retornar para os seus estados de origem, porque nesses estados de origem se destaca o desenvolvimento econômico. Então, a gente termina tendo toda uma consequência, um conjunto de consequências positivas graças a esse processo de desconcentração da atividade industrial, certo? Mas lembrando, há a necessidade de garantir toda uma infraestrutura para que essa atividade industrial se desloque dos centros tradicionais, no caso o Sudeste, para outras regiões. E aí essa infraestrutura exige geração de energia de qualidade, infraestrutura de transportes, como rodovias, portos, ferrovias, que garantem a entrada de insumos, que são as máquinas e equipamentos, e também, também termina tendo a questão de garantir o escoamento dessa produção para outras faixas territoriais. Então, com isso, a gente garante um maior dinamismo econômico para o país. Desse modo, para finalizar o nosso conteúdo, eu coloquei uma breve questão aqui tratando sobre esse tema. Sobre o processo de industrialização do Brasil,
julgue os itens a seguir e assinale a afirmativa correta. Letra A. Ainda durante o século XIX, a indústria se tornou a principal atividade econômica do país, com destaque para o estado de Minas Gerais. Quando nós falamos do início do processo de industrialização do Brasil, ele não ocorre no século XIX. Ele vai ocorrer no início do século XX e não se torna já de início a principal atividade econômica do Brasil. Quem vai ganhar destaque nesse cenário aí não vai ser também o estado de Minas Gerais. O primeiro destaque é para o estado de São Paulo, então letra A está errada. B. A industrialização da região norte vem promovendo um desenvolvimento em todos os seus estados. Que foi que eu falei agora há pouco? A gente viu a instalação da Zona Franca de Manaus, que a gente tem um polo industrial no estado e o restante do estado não consegue ter um dinamismo. Muitos dos estados do norte do Brasil ainda não apresentam características significativas, então letra B está errada. Letra C. A atividade industrial brasileira encontra-se atualmente descentralizada, porém ainda comandada pela região centro-sul do país. O que a gente viu no mapa anterior? A gente tem um cenário de saída, de migração da atividade industrial, buscando fatores locacionais, incentivos fiscais, mão de obra barata, infraestrutura implantada. Ela termina migrando para outras regiões, o que garante esse cenário descentralizado. Só que quem ainda comanda a atividade industrial no Brasil é o Centro-Sul. Então, ok. Letra D. A região Nordeste é a mais industrializada do país. A gente já sabe que isso está errado, porque o Sudeste é quem concentra essa atividade industrial. E aí ele ainda destaca os estados do Maranhão e do Piauí. Esses dois estados, pessoal, estão entre os 3 estados mais pobres do país. Detalhe, de 2015 para cá, eles apresentaram um cenário de crescimento superior à média nacional, mas não são os estados com maior destaque para a produção industrial. Então, só confirmando, letra A está errado quando fala de século XIX, o processo de industrialização brasileiro vai ocorrer no século XX, vai se iniciar no século XX, e o destaque não é para o estado de Minas Gerais, é para o estado de São Paulo. Letra B está errado quando fala que na região norte esse processo de industrialização vem promovendo um desenvolvimento em todos os seus estados. Não, ainda é concentrado, e mesmo dentro do estado do Amazonas, que é quem apresenta o maior cenário, você ainda tem isso concentrado na cidade de Manaus. A letra C é nossa alternativa correta. A atividade industrial brasileira encontra-se atualmente descentralizada, lembra, ela está saindo do Sudeste buscando outras regiões, mas o comando ainda está no Centro-Sul. E a letra D está errada, porque diz que a região Nordeste é a mais industrializada do país, destacando Maranhão e Piauí. Sendo assim, a gente chega ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra na próxima aula. Um abraço a todos. Até a próxima.